fica a clínica A9, né, fica ao lado da Unimed, não é isso mesmo, doutor Rômulo? E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão da pandemia, o coronavírus, como devemos proceder, como devemos fazer para evitar o contágio. Inicialmente, doutor Rômulo, eu gostaria de saber quais são os sintomas e o que uma pessoa deve fazer em caso de sintomas gripais leves. Doutor Rômulo, inicialmente já agradecendo aí pela presença no nosso programa e nosso bom dia. Bom dia, Inácio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Trabalho dia de segunda, o dia inteiro, né, no consultório da Nova Saúde. Fica ali pertinho da Unimed, né, perto ali do Vila Inglesa. Então a gente atende lá o dia inteiro, das segundas-feiras. O telefone é o 98190-0007. E dia de sexta eu trabalho também no Hospital Incá, né? Hospital Incá. Então aqui em Santo Antônio de Jesus, dia de segunda, lá no consultório da Nova Saúde, e dia de sexta-feira no Hospital Incá. Então são os locais que eu trabalho. E essa pergunta sua é importante, nessa questão dos sintomas relacionados com o coronavírus. Sabemos que a maioria das pessoas elas vão apresentar forma leve e até assintomáticos muitas vezes. O paciente muitas vezes não vai sentir nada, né? São pacientes assintomáticos. Então, geralmente, os sintomas que estão relacionados seria a tosse seca, a questão da febre e muito se fala na questão também da falta de ar, da dispneia. Lembrando que esses sintomas, quando o paciente chega no hospital, o médico na emergência ele vai avaliar justamente quais são os sintomas que são graves, que, né, merecem realmente o internamento, e os sintomas leves que esses pacientes vão ficar em casa, como você falou. Sintomas gripais leves, o ideal é ficar em casa, né? Não há necessidade de correr para uma unidade. Não, coriza, Saúde, né, uma febre baixa, né, que muitas vezes não tem nenhum comprometimento ali sistêmico. Então, né, o ideal é ficar em isolamento. Porém, se aquela febre continuar a ficar persistente, uma febre alta, junto com uma tosse persistente também, uma tosse que evolua com a falta de ar, é importante o acompanhamento, no caso, um atendimento médico. E o que a gente analisa? Se esse paciente com sintomas leves, né, não ficar em casa, ficar circulando na rua ou no trabalho, ele vai estar contaminando outras pessoas. Por isso que o ideal é essa questão do isolamento, 14 dias, que é o tempo de resolução do processo. E quando esse paciente ele chega na emergência, para ficar fácil para as pessoas entenderem, eu comparo como o semáforo. Então nós temos os sintomas verdes, amarelos e vermelhos, né? Então sintomas verdes são sintomas leves, em que esse paciente provavelmente vai ser encaminhado para o isolamento domiciliar, enquanto que os sintomas amarelos seriam uma febre alta, persistente, os exames bastante alterados, porque a gente também lança a mão da questão dos exames, raio-x, né, se for necessário até uma tomografia. Então o médico que vai avaliar a necessidade, aí sim liga o sinal amarelo para o médico e pensando até no internamento, né? Os sintomas mais intensos, que estão relacionados com a luz vermelha, a gente fazendo a comparação, seria essa questão da falta de ar. Lembrando que existem outros sintomas, né? Então é uma doença que ela pode repercutir com dor na garganta, com alterações de pele, com a questão da diarreia. Então não necessariamente apenas os sintomas relacionados com as vias aéreas respiratórias. Eu sei que tem muita gente, doutor Rômulo, que deve estar se perguntando, mas por que as pessoas que estão com os sintomas leves não devem procurar uma unidade de saúde? Até mesmo porque não existe um remédio, né, para tratar essa virose, né? O próprio organismo, porque a questão de ser a questão do vírus, ele combate, né? Então o nosso corpo já combate. Porém, algumas pessoas, que eu posso até citar mais na frente, relacionados com os grupos de risco, algumas pessoas podem vir adquirir a forma mais severa, a forma mais grave, né? Geralmente, pessoas que fazem parte do grupo de risco. Ok, eu sei que tem muito se falado na mídia sobre essa questão da pandemia do coronavírus, mas com certeza pessoas que ainda têm uma certa dúvida. E eu gostaria de saber, doutor Rômulo, como se pega o coronavírus e qual exatamente é o grupo chamado de grupo de risco? Exatamente. Eu mesmo, quando eu estava vindo aqui para a rádio, eu encontrei algumas pessoas aglomeradas na rua. Justamente é assim que se transmite, né? Então, mais uma vez, reforçando, pessoal, a questão do distanciamento. Uma distância de 1,5 m a 2 metros.
de uma pessoa para outra. Como é que é a transmissão? O paciente contaminado, né, tendo contato com essa pessoa que está próxima, né, ao tossir, ao espirrar ou ao falar, porque quando a gente fala, pequenas partículas de saliva saem da boca e pode contaminar justamente a pessoa próxima. Por isso que é importante essa questão do distanciamento. Né? Então, é assim que se passa. Pessoas que estão ali no mesmo ambiente, né, muitas vezes sem a circulação do ar apropriada, tendo contato sem a proteção, né? Então é necessário as máscaras, mais uma vez, a importância do uso de máscaras, do distanciamento e da limpeza da higiene. E como você falou, a questão do grupo de risco, são pessoas idosas, são pessoas hipertensas, diabéticas, ou que têm algum problema pulmonar. A exemplo, posso citar o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então essas pessoas, elas fazem parte do grupo de risco. Mas a gente sabe que pessoas sem estar nesse grupo de risco também podem vir a ficar doente. E uma pesquisa recentemente feita pela USP, pela USP São Paulo, identificou o seguinte, que esse grupo de risco, eles têm basicamente mais receptores para o vírus. Então a gente está falando, para as pessoas entenderem, nós temos uma chave e uma fechadura. Então esse grupo de risco tem mais receptores para o vírus. Consequentemente, né, tudo indica que tem mais chance de vir adquirir as formas mais graves. Então, uma pessoa que não faz parte do grupo de risco podem ter esses receptores por vírus, agora em menor quantidade. Até porque a pesquisa, né, realizada lá em São Paulo mostra justamente isso. Eles têm sintomas mais leves ou dificilmente têm tanta chance de se infectar como esse grupo de risco. Tem uma coisa interessante que a gente, aos poucos, né, vai tentando identificar o motivo, como se faz essa contaminação. Por conta desse vírus, por se tratar de um vírus novo. Ok, estamos conversando com o Dr. Rômulo Freire, médico clínico geral, que atende na clínica A9 Saúde, ao lado da Unimed, ali no Vila Inglesa, né? E o ouvinte perguntando aqui, Dr. Rômulo, posso fazer o teste rápido na farmácia de forma aleatória, sem acompanhamento médico? Essa é uma questão interessante, né? Essa questão dos testes disponíveis é importante, que aí as pessoas vão, no caso, identificar, né? E vai estar tomando suas medidas de higiene, de distanciamento. Mas o que eu tenho a falar em relação a isso? De forma aleatória, não, né? É necessário um acompanhamento médico. Para você ter uma ideia, hoje nós temos atualmente, né, de forma geral, 2 tipos de teste. A gente tem um teste rápido. Esse teste rápido, ele vai analisar a quantidade de anticorpo que a pessoa tem no corpo do indivíduo depois do processo de contaminação. E nós temos o PCR, que é a reação em cadeia polimerase. Então, o PCR já é um teste que vai avaliar o fragmento genético do vírus. Então, são testes diferentes. Se uma pessoa, um exemplo, inicialmente, nos primeiros dias de sintomas, fizer um teste rápido, o teste pode estar negativo, porque ainda não teve a produção de anticorpos suficiente para positivar o teste. Existe até uma porcentagem de sensibilidade para esses testes. Então, por isso que é bom o acompanhamento médico. Porque uma pessoa que faça esse teste e dá negativo, ela pode simplesmente não tomar cuidado. Não estou com coronavírus, vou relaxar as medidas higiênicas de distanciamento porque eu não estou com coronavírus. E pode estar aumentando a taxa de contaminação naquela região. Então, é necessário um acompanhamento médico para saber em qual fase a doença se encontra, para que seja solicitado o teste mais apropriado, além das recomendações médicas, que é muito importante. Agora, doutor Rômulo, uma pessoa contaminada, ela pode permanecer assintomática por quantos dias? Qual é o período exato de incubação do vírus? Varia. Já se tem isso varia muito. As pesquisas falam de 1 semana até 2 semanas. Então, a gente ainda está nesse período de pesquisas, mas geralmente é esse tempo. Esse tempo. E depois que a pessoa tem o processo de sintomas, geralmente as pessoas se mantêm, no caso, o isolamento com sintomas leves, 2, 3 semanas. O ouvinte aqui querendo saber, doutor Rômulo, ele diz aqui, bom dia, Inácio, quem já foi curado da Covid, precisa usar máscara para não pegar de novo? Existe essa possibilidade também da pessoa ter uma segunda vez? Eu já vi alguns questionamentos na mídia sobre essa situação também. Me parece que ainda não há uma
concepção assim muito formada sobre isso, né, doutor? Eu acho o seguinte, é necessário as medidas, né, de qualquer forma, até descobrir essa questão da vacina, até descobrir a vacina, a gente vai ter de utilizar máscara, manter o distanciamento e a questão da higiene. Então, até descobrir a vacina, devemos ter os cuidados. Por que eu estou lhe falando isso? Porque eu já vi pesquisas que mostram o seguinte, como você falou, a gente não sabe se aqueles pacientes que voltou a dar positivo para o Covid, eles se reinfectaram por algum motivo, ou simplesmente por se tratar de uma variação do próprio vírus. A gente sabe que o vírus ele pode ter mutações e pode ter algumas variações. Então, como as pesquisas ainda estão em desenvolvimento, então, até o surgimento da vacina, é necessário essas medidas de distanciamento e de higiene, né, e o uso de máscaras. Certo. Um outro questionamento aqui também, doutor Rômulo, feito até pelo meu mano Célio Inô, lá em Penedo, Alagoas, acompanhando aí através da nossa live. Ele está informando aqui de que tem visto na mídia pessoas que contraíram a Covid e se recuperaram, mas não está assim muito claro, não se mostra com muita clareza como essas pessoas se recuperaram, se é que ainda não existe uma cura, né? Uma vacina, um remédio específico. Como é que se dá essa recuperação desses pacientes, doutor? É justamente o que eu falei, né? Muitas vezes a gente está se tratando de um vírus novo, onde a gente precisa está trabalhando em cima dessa questão das pesquisas das vacinas, onde um paciente, ele simplesmente fez a avaliação inicial, constatou que estava contaminado, fez a avaliação médica e ficou, digamos, como ele citou aí, questão curado, não é necessário manter essas medidas de higiene, é necessário o uso de máscaras, justamente porque a gente está encaminhando nas pesquisas para o entendimento melhor desse vírus. Então, até o surgimento da vacina, precisamos justamente passar por esse período aí, que eu acredito que seja transitório, para não ocorrer uma contaminação em massa, né? Ou então o paciente se expor a uma carga viral, que muitas vezes o paciente ele se expõe, né? E aí vir a ficar novamente contaminado. A gente ainda está em fase de pesquisa. Ok, o doutor Rômulo Freire, clínico geral, participando conosco hoje aqui do programa. Bom dia, cidade. Agora uma pergunta que as pessoas, os ouvintes da Clube, devem estarem muito atentas a ela. Como se prevenir do novo coronavírus, doutor Rômulo? Então, essa pergunta é simples, né? Eu até falo para os meus pacientes, você sabia, né? Esse vírus tem um dado interessante. O maior inimigo desse vírus, você sabe qual é? O maior inimigo desse vírus é a questão da limpeza. Então, esse vírus odeia a limpeza. Então, tudo que você faça em relação à higiene, utilização de máscaras e a questão do distanciamento, né? 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, vai ser importante justamente para a prevenção. Só que tem que, além disso, né? Que todo mundo já está batido aí, todo mundo já está cansado dessa informação, vou trazer 3 para vocês interessantes. A questão do banho, né? E quando eu falo de banho, o brasileiro ele bate recorde mundial. Ganhamos de vários países desenvolvidos na questão banho. Você sabia? Então o brasileiro ele toma em média 20 banhos por semana. Ganhamos de muitos países desenvolvidos, de folga. Né? Então isso daí é uma vantagem que o brasileiro tem. É um ponto a mais a gente só bate coisa negativa, pelo menos esse recorde é nosso, viu? A questão do banho. Então, mais uma vez, reforçar a troca de roupa também, né? Uma vez tomou banho, troca de roupa. A segunda coisa é a questão da ventilação. Então, o ambiente, como a gente sabe que muitos pacientes, além da questão do domicílio, andam em carro, então a ventilação é necessária nos 2 ambientes. Né? Em casa, deixar a janela aberta, deixar a porta. E quando você estiver no carro, principalmente com outras pessoas, usando máscara, lógico, né? Deixar o vidro aberto para que o ar circule. Né? Então, acho também um dado interessante. E, além disso, a questão dos celulares. Né? O celular é fundamental, a limpeza do celular. Né? O celular, não adianta você estar ali, fazer higiene das mãos e esquecer do celular contaminado. Então, é necessária a limpeza para a gente combater esse vírus e evitar justamente a contaminação. O doutor Rômulo até já deu uma pincelada aí, mas
de um modo geral, como é que é feito o tratamento para as pessoas que acabam contraindo a Covid-19, doutor Romulo? É isso. Então agora a gente vai falar essa questão do tratamento. Nós temos hoje, né, nas pesquisas o seguinte, nós temos o desenvolvimento, né, e as pesquisas em cima das medicações. Então a gente tem medicamentos que estão ali sendo pesquisados para diminuir a replicação viral, que são chamados o antivirais, né, e temos as medicações que vão agir nos problemas relacionados com sinais e sintomas da doença. Então são medicamentos diferentes. Então essas medicações, os antivirais, estão sendo pesquisados, né? Eu acredito que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ter informações interessantes, boas em relação à questão dessas medicações, e temos os medicamentos para as complicações, né? Porque muitas vezes o paciente ele morre, ele complica não por causa do vírus, e sim por conta da reação no organismo do vírus. Então o organismo, quando sente a presença do vírus, ele vai desencadear um processo inflamatório tão grande, mas tão grande no pulmão, que vai levar a uma insuficiência respiratória nessas pessoas. Então a gente utiliza medicamentos que vai diminuir essa resposta inflamatória, que vai melhorar a questão da resposta imunológica, né, do organismo perante ao vírus, e também até a questão de formação de trombos. Sabemos hoje que ele desencadeia no pulmão mesmo pequenos trombos nos vasos que pode causar obstrução. Então são utilizadas medicações, anticoagulantes, tudo sobre acompanhamento médico, tudo a nível hospitalar, justamente para tentar reverter essas complicações provocadas pela entrada do vírus no organismo. Então essa parte de tratamento, muitos protocolos já estão sendo feitos, já estão salvando vidas, porém é necessário um tempo maior para a gente analisar justamente os riscos e benefícios do uso dos medicamentos. O que eu tenho a dizer é que nenhuma medicação é 100%. Então vai existir a possibilidade do paciente estar em um determinado protocolo com a medicação e muitas vezes ele venha complicar. Porque depende também da biodisponibilidade do medicamento no organismo, depende também do estágio em que a doença se encontra naquela pessoa. Então a gente tem que ter paciência e que com certeza a ciência, as pesquisas, vai mostrar o melhor caminho para a gente nos próximos meses. E depende muito também do estado de saúde da pessoa. A gente tem percebido e acompanhado que as pessoas que já têm alguma doença pré-existente desenvolvem a forma aguda da doença com mais facilidade, né, doutor? Em função daquele problema de saúde que a pessoa que contraiu o Covid-19 já tem. Né? Exatamente. Como eu citei o dado interessante na USP mesmo, é a questão dos receptores. Então a gente sabe, segundo as pesquisas, que essas pessoas têm mais receptores para os vírus. Então ela tem mais chance de se infectar e consequentemente, uma resposta do vírus no organismo dela vai ser mais intensa, vai ser mais severa. Além disso, as medidas também, como você está citando aí, a questão de deixar o nosso sistema imunológico sadio, alimentação, dormir bem, prática de atividades físicas, tudo isso continua valendo. E os pacientes também que estão diabéticos, são hipertensos, não podem parar o acompanhamento com seu médico, né? Por quê? Porque eles podem se descompensar e facilitar justamente a ter uma forma até mais grave da doença. Pelo que o senhor tem acompanhado, pelas pesquisas que estão em desenvolvimento, o senhor acredita que nos próximos dias deve ser descoberta uma vacina para tratamento ou até mesmo para a cura da Covid-19? Eu estou otimista, né? Sou muito otimista em relação a essa questão das vacinas. Eu acredito aí que no mês de julho, agosto e setembro vamos ter, né, notícias boas, vamos ter essa questão do surgimento da vacina. Para você ter uma ideia, os melhores laboratórios do mundo estão justamente coordenados para essa causa. Estão os maiores, coordenados para a descoberta dessa vacina. Para você ter uma ideia, já existe hoje vacinas sendo produzidas para a população. Você sabia disso? Existem alguns laboratórios que já começaram a produção das vacinas antes de terminar os testes. Por que isso? Porque quando terminar os testes, primeiro, segundo, terceiro estágio de testes, quando finalizar, ela já vai ter uma grande quantidade de dose, uma grande quantidade da vacina já disponível para a população. Então veja como a gente está tendo avanços, né, em relação a essa questão das vacinas. Sou otimista e acredito que aí nos próximos meses vamos ter essa vacina sim, com certeza, esse ano ainda. Vamos
pedir a Deus para que possa iluminar esses pesquisadores, esses cientistas, porque, assim, é um vírus. A gente tem ouvido muita coisa sobre isso e as pessoas falam, mas outros vírus já mataram tantas pessoas, mas assim, a gente tem observado que a proporção com que ele se propaga, ela tem sido muito rápida, né? Tem sido muito rápida e também tem tido assim, um grau de letalidade muito grande. Isso talvez tenha sido a diferença em relação a outras epidemias que já tivemos, né? Por isso que o vírus ele conseguiu praticamente parar todo mundo, né? Uhum. Todo mundo. A gente observa que todos os países onde foi constatada a presença do vírus teve que fazer o isolamento social, teve que fazer o distanciamento para que pudesse barrar um pouco a proliferação, a disseminação do vírus, e não há outra saída que não seja essa, né? Porque não existe um remédio, não existe uma vacina, então o único remédio que se pode ter nesse momento é justamente a prevenção, né, doutor? Exatamente. Mais uma vez, reforçar essas medidas aí de distanciamento de uma pessoa para outra. Como eu falei, evitar essas aglomerações, né? Vi algumas pessoas aglomeradas aí na rua antes de vir, então isso é ruim, né? As pessoas precisam se conscientizar, como você falou. Isso daí é um vírus novo, né? A gente não sabe as repercussões. Então, até o surgimento da vacina, essas medidas de utilização de máscaras, medidas higiênicas é fundamental, né? Frisar aí com a população. Ok, o doutor Rômulo Freire, médico clínico geral, atendendo na clínica A9, ao lado ali da Unimed, de segunda. Quais os dias de atendimento? Lá é toda segunda-feira. Toda segunda-feira, o dia inteiro. O dia inteiro. Né? O telefone é o 759-8190-0007. E também estamos também no Instagram, viu? É o DR Rômulo Freire, né? Dia de sexta-feira, como eu citei, eu trabalho no Hospital Incá, também o dia inteiro. E eu tenho só a agradecer pela participação aqui, Inácio, muito obrigado. Um abraço aí especial ao Padre Edson, né? Terminando esse período de quarentena aí, irei visitá-lo, né? Uhum. E muito obrigado. Antes de eu finalizar, eu gostaria, se possível, tem um questionamento, Elaine Castro? Bom dia, doutor Romulo. Bom dia. O senhor estava falando sempre sobre a higienização. Queria que o senhor falasse, aproveitar a audiência da nossa live também e informar como a utilização da máscara, como se tirar, colocar sem contaminar a máscara. O ideal é você sempre pegar aqui por trás, né? Você tem essa questão da Esse elásticozinho, né? Esse elástico, você colocar sem tocar na frente da máscara, né? Evitar também, eu já vi pessoas colocando no pescoço, né? Essa questão da máscara, evitar manipular essa máscara, tocar por dentro da máscara, né? Porque aqui tem um contato direto com a mucosa nasal, é importante. E porque senão o mesmo instrumento que pode evitar, né, a contaminação pode também ser um meio, né, de contaminar. Então isso é importante, que eu vejo muitas pessoas, né, realizando a manipulação de forma errada. Tem pessoas que usam também, doutor Rômulo, já fiz, me perdoe ela, a máscara sem cobrir o nariz, só a boca. Sim, também tem isso. Às vezes cobre apenas a boca, né, deixa o nariz. Isso. Então essas são medidas importantes, justamente para saber utilizar também o equipamento, né? E pegar o queixo completo. Sim. Né? Fala também sobre a pessoa sair de casa com máscara. É necessário você ficar na rua o tempo todo com a máscara e voltar e fazer a higienização em casa, né? Se for máscara de tecido. Exatamente. E utilização, no caso, toda vez que você for sair de casa, evitar também a questão de passar, isso daí é em hipótese nenhuma, né? Passar a máscara para outra pessoa. Mas a gente tem que frisar aqui com as pessoas. A máscara, ela é única, né? É única da pessoa. Nunca emprestar a sua máscara, né? A máscara é sempre da pessoa que está utilizando. Necessário também que as pessoas tenham um saco plástico para que se tiver de comer algo na rua, você saber onde guardar ali, né? Sim. É o que eu falo. Hoje a gente precisa estar aprendendo, né? Essas medidas, né? Porque uma situação nova e cada um vai utilizando. Até a questão das roupas, como eu citei, tem uma área na sua casa exclusiva para deixar o sapato, né? Eu mesmo tenho. Quando eu chego em casa, eu tenho uma área que eu vou deixar aquele sapato. Já pego
a questão da sandália, do uso do cotidiano dentro de casa, para evitar que eu pegue aquele sapato e entre em casa com aquele material contaminado. É a mesma coisa da roupa. Chega em casa, tira a roupa em uma área, coloca dentro de uma sacola, lave, né, deixa ali para você lavar e já utiliza. Tome seu banho, como eu citei, e utilize a roupa limpa. Inácio, você vai agradecer, também quero agradecer ao Dr. Rômulo pela entrevista esclarecedora. A nossa Clube FM sempre está falando das prevenções, mas hoje de uma forma assim com um profissional da saúde é muito melhor. Obrigado. E o que precisar, Inácio, estou à disposição. Vamos estar sempre lhe abordando nesse sentido de estar contribuindo, né, Elaine Castro, com essa parte de estarmos esclarecendo aos ouvintes da Clube FM. Quero agradecer aqui enormemente a grande audiência aí das pessoas através da nossa live acompanhando. A gente agradece um montão e agradecer ao senhor também, Dr. Rômulo, por essa participação e informações importantes passadas aqui aos amigos ouvintes que acompanham a nossa Clube FM, não só em Santo Antônio, mas em todo o interior da Bahia, em outros estados. Temos aí pessoas que estão sempre a nos acompanhar, lá na Paraíba, em Penedo, Alagoas, lá em Santiago, no Chile. A gente agradece enormemente a essas pessoas. Dr. Rômulo, nosso muito obrigado e o espaço aqui vai estar sempre disponível. Obrigado. Um grande abraço. Aí o Dr. Rômulo Freire, médico clínico geral que atende aí na clínica A9 também no Hospital INCAR. 7h36, temos um breve intervalo comercial.